Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a toda a igreja, aos nossos irmãos que de casa nos acompanham pelas redes sociais, pelo nosso canal no YouTube, eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor. Convidar você nessa noite a abrir seu exemplar bíblico em Lucas, capítulo de número 7, do versículo 11 ao 17. Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 17. Eu quero tributar ao Senhor, meu Deus, essa oportunidade, este momento. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, da minha liderança, do meu pastor, que nos concede essa oportunidade neste domingo de ceia, para ministrarmos a sacrossanta palavra de Deus. Estou muito feliz, irmãos, de poder estar aqui nessa noite. Hoje, em um dia inteiro de devocional com Deus, o Espírito Santo de Deus ministrou esta palavra em meu coração e eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite. Hoje é uma daquelas noites que quem não trouxe o lenço vai usar a manga da camisa para secar as lágrimas, vai usar a gravata, porque hoje é uma daquelas noites que a glória de Deus, eu creio, vai descer aqui nessa igreja. Uma unção de aquebrantamento, foi isso que Deus disse no meu coração nessa tarde. Uma unção de aquebrantamento, Deus vai trazer sobre nós aqui nessa noite. E eu tenho fé para crer que nessa noite você vai sair daqui regozijando da glória, regozijando do poder de Deus, que irá fluir entre nós nessa noite através desta palavra, e toda a honra e toda a glória aqui é para Deus. Que eu diminua e Ele cresça a todo instante, em nome de Jesus. Acompanhe comigo a leitura, Lucas capítulo de número 7, versículos de número 11 a 17, está escrito assim: Não passou muito tempo depois disso, Jesus foi com seus discípulos a uma cidade chamada Naim. Sendo acompanhado pelos seus discípulos e uma grande multidão, quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo um enterro. O rapaz que havia morrido era o único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Quando Jesus a viu, o coração dele encheu-se de compaixão. Não chore, disse ele. E indo até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam. Jovem, disse Jesus, eu lhe digo, levante-se. Então o jovem sentou-se e começou a falar com aqueles que estavam ao seu redor. E Jesus o entregou à sua mãe. Eu queria que você repetisse essa frase comigo. E Jesus, mais forte, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um poderoso profeta levantou-se entre nós. Vimos a mão de Deus agindo hoje em favor do seu povo. A notícia sobre Jesus espalhava-se pela Judéia de ponta a ponta e regiões circunvizinhas. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. Por gentileza, curve a sua fronte por um instante. Pai, em nome de Jesus, Deus,
Nessa noite estamos aqui, Pai. Não simplesmente porque é um culto de ceia, um culto memorial ao Senhor, Deus. Mas porque amamos, Pai, estar em Tua presença, Deus. Eis aqui o Teu servo que fala contigo, Pai. Um pobre, pecador, dependente que sou de Ti, Deus. Peço ao Senhor, Pai, a inspiração do Teu Espírito. Que o Teu Espírito Santo me outorgue, Deus, de uma forma única nessa noite, Pai, como eu nunca vivi em Tua presença. Para falar, para transmitir, Senhor, a Tua vontade, que é perfeita, que é agradável, Deus, para com a Tua igreja, Deus. Eu quero compartilhar com eles, Senhor, o ar da Tua graça, o poder do Teu reino, Senhor, e o poder da Tua palavra, Deus. Abre a mente da Tua igreja nessa noite, Deus, e derrama do Teu Espírito sobre toda a carne, sobre todos os filhos, sobre toda criança, sobre todo jovem, homens, mulheres e os idosos que aqui estão em nosso meio. Pai, vem com a Tua glória e sonda cada coração, Deus. Se manifeste, Senhor, com o Teu poder em nosso meio. Fala com este homem, fala com esta mulher, Deus. Quebra o coração de pedra e transforma em um coração de carne. Abre o entendimento, Deus, para que esta igreja entenda o Teu querer nessa noite, Pai. Aquilo que o Senhor quer transmitir, aquilo que o Senhor quer falar. E vem com o Teu avivamento que só a Tua palavra pode causar, Deus. E começa a encher a cada vaso nessa noite com a Tua glória. E começa a encher a cada irmão, a cada irmã com o Teu poder, da presença do Teu Espírito Santo, Deus. Nós queremos ser tocados por Ti, Deus. E a Tua palavra tem esse poder para transformar vidas e para mudar o ambiente. Assim, Deus, eu Te glorifico e Te louvo. Fica conosco, é o que eu Te peço, em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir a Jesus nessa noite? Meus irmãos, senhoras e senhores, igreja simpatizante do Reino de Deus, há alguns dias eu estava meditando nesta palavra. E em um dos dias que eu estava meditando com essa palavra, lembro-me que no aniversário da igreja eu conversei com nosso irmão Elias, a nossa irmã Jéssica. Quando eu estudava essa palavra e o Espírito Santo de Deus ministrava esta palavra ao meu coração, cujo tema dessa noite é cancelando o enterro e celebrando a vida. Enquanto o Espírito Santo ministrava essa palavra em meu coração, trazia o nome do Elias e da Jéssica ao meu coração, e eu compartilhei com eles bem cedo esta palavra. Eles se alegraram muito, devido à história e o fato que eles já viveram dentro da cidade. E ontem nós pudemos contemplar ali, no chá de revelação do sexo do bebê, a alegria que Deus trouxera àquele casal, àquela família, concedendo mais um filho para eles, uma filha agora, novamente. E eles estão muito alegres, muito mais se alegrou o meu coração em poder participar daquele momento com eles. Mas hoje é uma daquelas noites que nosso coração não está só aquebrantado por ser um culto de ceia, mas porque de fato a situação em que nós vivemos hoje atualmente no mundo, a verdade é que as pessoas andam cabisbaixa, pensativa, triste, com um cenário cuja humanidade se encontra e com o cenário que estamos vivendo atualmente. Mas olhando para esse texto de Lucas, capítulo de número 7, e observando este contexto dessa história, nós encontramos um paralelismo com esse contexto de Lucas capítulo 7, do livro, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8, do verso 1 ao verso de número 13. E entre esse paralelismo que nós encontramos, para observarmos o contexto dessa história de Lucas capítulo de número 7, é necessário voltarmos alguns versículos, ou até mesmo alguns livros atrás, e olharmos para o livro de Mateus, a partir do capítulo de número 5. Jesus subiu ao monte chamado das Oliveiras, e uma grande multidão o cercava,
E aquela multidão se assenta naquele monte para ouvir o sermão de Jesus, ouvir a sua pregação. E a pregação naquele dia foi sobre o reino de Deus. Foi as bem-aventuranças ou felizes aqueles que choram, porque por Deus serão consolados. A ministração de Jesus levou cerca de 8 a quase 10 horas naquele dia. E após o seu encerramento do seu sermão missionário naquele dia, Jesus desce daquele monte. Agora estamos em Mateus capítulo de número 8. Jesus desce daquele monte após ter ministrado o seu sermão. E quando Jesus está descendo no pé do monte, diz o texto em Mateus capítulo de número 8, que ali estava um homem leproso. E ele chega, se aproxima de Jesus, prostra aos pés de Jesus e começa a o adorá-lo. Pois ele enxergou em Jesus a possibilidade dele ser curado. Ele enxergou em Jesus a possibilidade de cura. E ele reconheceu que Jesus é realmente o Filho de Deus, o profeta enviado do reino de Deus a essa terra para curar as nossas enfermidades, para sarar as nossas feridas e para nos salvar. Então aquele homem se aproxima de Jesus, se prostra aos seus pés, começa a o adorar e diz: Senhor, se tu queres, tu pode me tornar limpo. E parece um paradoxo, porque Jesus outrora acabara de ministrar acerca do reino de Deus, e Jesus vai falar das pessoas que eram felizes e de que tais eram o reino de Deus, e Jesus agora encontra um homem leproso, rogando, suplicando pelo reino de Deus, pelo Filho de Deus, para que ele fizesse um milagre em sua vida. E não foi de forma ao contrário. Jesus então tocou naquele homem e o curou, e o sarou da sua lepra. Jesus então introduziu novamente aquele homem à sociedade, e ele pôde ser feliz mais uma vez. Consequentemente, depois disso, Jesus sai, se dirige à cidade de Cafarnaum. E agora nós entramos em Lucas capítulo de número 7, versos primeiros em diante. Jesus adentra a cidade de Cafarnaum. E quando ele chega ali, alguns anciões da cidade de Cafarnaum, judeus, dirigentes de uma sinagoga e amigos de um centurião romano, chegou até a presença de Jesus para interceder a favor do centurião que estava com um servo enfermo, moribundo, quase a morrer. Aqueles homens se aproximaram de Jesus e disse que aquele centurião era digno de receber tal cura para o seu servo, porque ele mesmo edificou a sinagoga na cidade de Cafarnaum, e que ele amava o reino de Deus. Com isso, Jesus está se dirigindo para a casa daquele centurião, um soldado que liderava 100 soldados. Um homem que era líder de 100 soldados agora está prestes a receber Jesus em sua casa. E quando Jesus está caminhando com aqueles anciões da sinagoga, dirigindo-se à casa daquele centurião, aquele centurião agora envia uma segunda mensagem para Jesus. E os mensageiros que vêm agora são amigos deste centurião. E a mensagem que estes amigos do centurião estão trazendo para Jesus, pastor Jordão, é: o Senhor não precisa entrar na casa do centurião, porque o centurião se achou indigno de receber a sua presença na casa dele. Mas o centurião entende, dizia os servos, os amigos para Jesus, o centurião entende que se o Senhor mandar apenas uma palavra, ele tem fé de que o seu servo será curado.
porque ele também é homem de autoridade. Ele diz a um vai, o outro vai. Ele diz a outro vem, e outro vem. Ele diz a outro fazer isso, e ele fazer. Então ele entende que o Senhor também é homem de autoridade, e que com apenas uma palavra o Senhor pode mudar esse contexto dessa história. Jesus então acha aquelas palavras e aquela mensagem daqueles amigos do centurião algo extraordinário. E Jesus olha para a multidão que estava o seguindo e disse: eu nunca vi tal fé entre os israelitas como a fé desse centurião. E diz o texto que desde aquela hora o servo do centurião foi curado, foi sarado. E aqui vale uma aplicação para nós nessa noite. Às vezes nas nossas vidas, o que nós queremos é apenas uma palavra. Às vezes na nossa vida nós temos que se sentir como esse centurião, alguém indigno de receber o reino de Deus, a graça de Deus, e de dizer para Jesus: Senhor, eu preciso apenas de uma palavra. Mas eu tenho algo da parte de Deus para te dizer nessa noite, que se você está aqui, Jesus está prontamente liberando uma palavra para a sua vida, liberando uma palavra para a sua família, e esta situação, este cenário da sua vida, Jesus está disposto a mudar a sua história, a mudar a sua vida, se você acreditar e crer na palavra que Jesus tem para a sua vida nesta noite. E por fim, após este acontecimento, Jesus vai se dirigir para um outro lugar, uma aldeia por nome de Naim. Esta aldeia que foi edificada ao sudoeste do mar da Galileia e que ficava a cerca de 32 a 36 quilômetros de Cafarnaum. Jesus está indo para a cidade, ou melhor, para a aldeia de Naim. E a palavra Naim do hebraico significa agradável. Esta palavra Naim significa amável. Esta palavra Naim do hebraico significa felicidade. Jesus estava indo para uma cidade para uma aldeia que era agradável, para uma aldeia que era amável e para uma aldeia que era repleta de felicidade. Naim também significa aconchego, tranquilidade e calmaria. E isso nos leva a crer que aquele lugar era um bom lugar para se morar e viver. E foi exatamente para esse lugar que Jesus se dirigiu, saindo de Cafarnaum. Jesus vai caminhar por um caminho de um dia até chegar na cidade de Naim. Ele vai caminhar de 32 a 36 quilômetros a pé. E detalhe, ele não está só. Ele está com seus discípulos e ele está com uma multidão que o está seguindo. Mas, senhoras e senhores, eu lhes pergunto, o que Jesus iria fazer em uma aldeia cujo significado é agradável, amável e felicidade? O que Jesus poderia fazer para um lugar que era bom e agradável em se morar? Qual a necessidade daquele lugar agradável, amável e feliz receber a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo? É exatamente para esse lugar que Jesus se dirigiu, saindo de Cafarnaum. É exatamente para isso que ele estava indo ali,
para trazer de volta a felicidade àquela aldeia, trazer de volta o aconchego para aquela aldeia, trazer de volta a tranquilidade para aquela aldeia. Note que ao chegar próximo da porta de entrada da aldeia de Naim, Jesus observa que dali ia saindo um cortejo. Era uma viúva acompanhada por uma multidão, indo enterrar o seu único filho. Note que a cidade, a aldeia que era agradável, que era amável e que tinha por sinônimo felicidade, aconchego, agora está em choro, agora está em pranto, agora está em angústia, em tristeza, em dor. E quando Jesus se aproxima daquela aldeia, ele percebe ao chegar perto da porta de entrada daquela aldeia, porque era típico das cidades e das aldeias, nos dias e na época de Jesus, de ter somente uma entrada e somente uma saída. Por o lugar que você entrava, era por onde também você deveria sair. Jesus agora vai fazer algo sobrenatural naquele lugar. Jesus vai fazer algo sobrenatural para aquela cidade, para aquele jovem, para aquela mãe viúva que agora acabara de perder o seu filho. E é aqui que eu quero começar a ministrar nessa noite, entrando no primeiro tópico desta noite, que é uma mulher sem marido e agora sem o seu filho. Acompanhe comigo os versos de 11 e 12. Não passou muito tempo disto, e Jesus foi com seus discípulos a uma cidade chamada Naim, sendo acompanhada pelos seus discípulos e uma grande multidão. Quando ele se aproximou do portão da cidade, estava saindo um enterro. O rapaz que havia morrido era o único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. A primeira coisa que o texto nos oferece é que quando Jesus avista aquela cidade, ele vê um portão, ele vê a entrada daquela cidade. Outra coisa que o texto nos oferece é que Jesus vê saindo dali uma multidão. Essa multidão está acompanhando uma viúva. E essa viúva está em pranto, por quê? Porque ela acabara de perder o seu único filho. E cabe aqui um detalhe mais aprofundado da vida dessa mulher. Eu queria que você redobrasse a sua atenção nessa noite. Porque, senhoras e senhores, ser mulher nos dias de Jesus, ser mulher nesses dias, neste contexto de Lucas capítulo de número 7, não era fácil, presbítero Beto. Não era fácil porque mulher nesse período era muito desvalorizada. E ela sendo desvalorizada, ela não era muito respeitada, porque cá para nós, dentro da cultura dos dias de Jesus, a mulher era muito desprezada. Dentro desta cultura do Oriente Médio, e nós podemos observar isso com o que está acontecendo ali no Afeganistão, que mulheres não são respeitadas, mulheres têm que viver debaixo de um jugo de ferro dos homens, porque essa cultura do Oriente Médio, ela é muito machista, cá para nós, senhoras e senhores. Então ser mulher nesses dias não era fácil. E se ser mulher dentro desse contexto de Lucas capítulo 7, versículos de 11 a 17, já não é fácil, imagine agora ela sendo uma viúva. Sendo viúva e mãe, ela não tinha direito à lei do levirato. Em Deuteronômio, capítulo de número 25, versos 5 a 10. Ela não tinha direito à lei do levirato. Que é isso, pastor? Nunca ouvi falar. É a lei que permitia,
com que se a mulher perdesse o seu marido, e se ela não tivesse dado filhos a esse marido, então ela se casaria com o seu cunhado, para que o nome daquela família fosse honrado. Mas olhe que o texto nos oferece que ela era mãe. E sendo mãe, ela perdeu-se o direito da lei do levirato. Ela não podia mais casar com o seu cunhado. Por quê? De uma vez que ela era casada e que o seu marido viesse a falecer, então o filho assumiria a responsabilidade do seu pai de trazer para dentro daquela casa o sustento. Para que você entenda, aquele filho que estava morto dentro daquele caixão era o único meio de sobrevivência daquela mulher. Aquele filho era o único meio que ela tinha de ter o pão de cada dia, todos os dias na sua mesa, porque a responsabilidade dentro desta cultura era daquele jovem. Ela se vê desamparada, pastor Carlos. Ela se vê desamparada, por quê, pastor? Porque primeiro ela perdeu o seu marido. Isso me faz acreditar que esta mulher, cujo texto não dá o seu nome, por aqui a gente ia ver o machismo dentro do judaísmo. O texto não oferece o nome, ela é apenas uma anônima, ela simplesmente é chamada de a viúva de Naim. Esta mulher era uma boa esposa, consequentemente ela deveria ser uma jovem. Por quê, pastor? Detalhe no texto, era o único filho que ela tinha. Ela não teve outras possibilidades de engravidar, porque prematuramente seu marido faleceu. E ela está vivenciando a mesma dor de que quando ela perdeu o seu marido, ela agora está perdendo o seu filho. Senhoras e senhores, o vestido de luto que ela vestiu no dia de enterrar o seu marido, ela está vestindo agora para enterrar o seu único filho. E eu queria que você adentrasse comigo junto com a personalidade desse texto, para que você entenda melhor. Imagine esta mulher dentro da sua casa, olhando para o guarda-roupa, se indagando e falando com Deus o porquê. Por que, Deus, mais uma vez isso comigo? Me tiraste o meu marido, agora tira o meu filho. E quem sabe as lágrimas vêm aos seus olhos. E desesperada ela grita por socorro. Ela clama pelo Deus de Israel. Mas Deus ainda está em silêncio. Aflita, desamparada, ela vai para dentro do seu quarto, ela veste mais uma vez a sua roupa de luto, porque mais uma vez o luto bateu na porta de sua casa. A tristeza invadiu o ambiente do seu coração, da sua alma. Ela está aflita e angustiada. Ela sai para um outro quarto. E no outro quarto, Jailson, que ela vai, está o seu filho morto. Oh, Jesus. Pastor Jordão, quando ela vê aquele jovem que tinha aproximadamente entre os seus 20 e 40 anos de idade, quase já um mancebo adulto, ela começa a lembrar dos seus momentos de gravidez.
Ela começa a lembrar aquele jovem mexendo em sua barriga, em seu ventre. E desesperadamente ela chora. Quando ela se aproxima para cobrir o seu corpo, para embalsamar o seu corpo, e derramando óleo sobre o seu corpo, ela se lamenta e chora e grita. Ela começa a passar a mão sobre os seus cabelos, acariciar os seus dedos, imaginando aquele jovem apenas criancinha, quando ela carregava em seu colo, quando ela o amamentava, mas agora ele está ali, estendido, morto, sem vida, gelado. Simplesmente ela chora, simplesmente ela grita, e como seu grito é ouvido por toda a aldeia, os moradores daquele lugar então o amparam. O sacerdote vem daquela aldeia, prepara-se o funeral, prepara-se a caminhada do cortejo, sentido ao cemitério. O sonho daquela mulher ia ser enterrado. O único meio de sustento dela iria ser enterrado. Ela olha para cima, pega a terra no chão, joga sobre a sua cabeça, porque era costume disso. E ela dizia: eu estou amaldiçoada. Deus tirou tudo que me restava. Consolada pelas vizinhas e as amigas, ela agora sai em rumo a um cortejo, vendo o seu filho sendo carregado. Ela sente a dor da perda, ela sente a dor da morte. Mas pastor, por que você está ministrando isso? Estou ministrando isso porque Jesus está falando ao seu coração. Eu estou falando isso porque Jesus está falando com você aqui nessa noite. Você que perdeu um ente querido, você que abandonou os seus sonhos, que está prestes a enterrar tudo o que lhe resta. Você que sofreu um aborto espontâneo, você que perdeu um filho ainda jovem e querido, é com você que Deus quer falar nessa noite. Ele quer consolar essa angústia, essa tristeza do seu coração. É com você que está se sentindo só, é com você que está dizendo: Deus não olha para mim, Deus não está vendo a minha luta, Deus não está vendo o meu sofrimento, Deus se silenciou para mim. É com você que Deus está falando nessa noite. Essa é a dor da perda que essa mulher está gritando. E quando olhamos para os contextos da Bíblia, nós vemos que Adão viveu essa dor da perda ao perder um filho. Jacó vivenciou isso quando seus irmãos, seus filhos, irmãos de José lhe contaram que o seu irmão havia morrido. Jacó chorou e terras jogou em sua cabeça. Davi chorou pela dor da perda do primeiro filho de Betseba. Eli sentiu essa dor ao saber que os seus filhos haviam sido mortos na batalha, não suportou e se jogou da cadeira para trás e com isso quebrou o pescoço. A sunamita vivenciou isso quando ela leva aquele jovem até o profeta. Jairo vivenciou isso quando a sua filha morreu dentro da sua casa. Marta e Maria viveu essa dor ao perder o seu irmão. Talvez você está aqui, já viveu essa dor ao perder o seu ente querido, ao perder alguém que você ama. Quão difícil é perder alguém que você ama. Versículo 13 comigo, por favor. Quando Jesus a viu, o coração dele encheu-se de compaixão
em outras traduções de íntima compaixão por ela, e disse: não chores. Note que Jesus vem com uma multidão, e a mulher vem saindo com outra multidão. Só que a multidão que está com Jesus é uma multidão que está alegre, é uma multidão que está saciada pela palavra de Deus. A multidão que vem com a viúva é uma multidão triste, é uma multidão chorosa, é uma multidão que se lamenta. E essa multidão está saindo da cidade, e a multidão que está com Jesus está querendo entrar dentro da cidade. Mas quando Jesus vê aquela mulher, viúva, mãe, acabara de perder o seu único filho, o texto diz que ele sentiu uma íntima o quê? Compaixão. Diga isso para o seu irmão. Ele sentiu íntima compaixão por aquela mulher. É íntima compaixão, não é paixão carnal. É uma íntima compaixão. Jesus sentiu misericórdia daquela mulher. O texto diz: vendo-a o Senhor. Vendo-a o Senhor, sentiu por ela uma íntima compaixão. Esta palavra Senhor, dentro do grego é Kyrios ou Kurios. E esta palavra Kurios é exatamente isso. O único com o poder para extinguir toda a tristeza e dor do nosso coração e expulsar a morte da nossa vida. Quem estava olhando para aquela mulher agora era o único que tem o poder de expulsar a morte, a dor e o sofrimento da vida de alguém. Quem está aqui te enxergando, te vendo nessa noite, não é o pastor Eilton, não é o pastor Robervani, não é o pastor Jordão, não é o pastor José, mas é o Senhor que está te enxergando aqui. E Ele sim é o único que tem o poder de extinguir a dor, a morte, o sofrimento da sua alma e do seu coração. E vendo ao Senhor, sentiu por ela uma íntima compaixão. Etimologicamente, a palavra compaixão vem do latim compassiones, que significa piedade, empatia, capacidade de sentir o que outro sente. Quando Jesus a olha, naturalmente ele começou a sentir, pastor Carlos, o que aquela mulher estava sentindo. Quando ele a observa no meio da multidão, atrás do cortejo, Jesus sente por ela uma íntima compaixão. Ele sente exatamente em seu coração o que aquela mulher estava sentindo. Isso aqui cabe uma aplicação tão boa para a sua vida, porque tem momento que você diz: ah, mas Deus não entende o que eu estou passando, Deus não sabe, ninguém sabe o que eu estou passando, o que eu estou sentindo. Irmão, Jesus sabe exatamente o que você está sentindo agora.
Ele sabe exatamente do que você precisa. Ele sabe exatamente do que você necessita. Porque quando Ele olha para aquela mulher, Ele sente exatamente a sua dor. E Ele sabe exatamente o que fazer naquele exato momento. Porque Jesus é diferente dos amigos. Jesus é diferente de nós pastores para com vocês. Jesus é diferente do seu pai com você. É diferente de qualquer outra pessoa com você. Jesus sabe exatamente o que você está sentindo. E Ele é o único que pode fazer alguma coisa por você aqui nessa noite. E é por isso que você está aqui nessa noite. Porque Ele tem prazer em te transformar. É por isso que você está aqui nessa noite, porque Ele tem o prazer de mudar a tua história. É por isso que você está aqui nesta noite, porque Ele tem o prazer de mudar o cenário que você está se encontrando neste momento, nesta hora. Oh, glória a Jesus. Estou falando, sabe, o Espírito Santo está ministrando isso no meu coração. Eu estou falando com alguém que está dizendo aqui, mas eu não tenho um amigo para desabafar. Eu não tenho ninguém para dividir a minha dor, o meu sofrimento. Eu não tenho ninguém que me ajude quando eu precise. Querido e querida, Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: ei, eu sou o teu amigo. Eu sou alguém que sente uma íntima compaixão por você. Eu sei, eu entendo exatamente o que você está passando na sua vida. Mas só quem acreditar vai levantar a mão para o que eu vou dizer aqui. Mas Jesus está aqui nessa noite. Como Ele entrou dentro da cidade de Naim, Ele vai entrar aqui. Ele já está aqui nesta igreja nessa noite. Ele veio para mudar essa história na sua vida. Ele veio para transformar o ambiente. Ele veio para mudar o cenário. Ele veio exatamente para isso, para dividir essa dor que você está sentindo. Quando Ele a vê, Ele sente uma íntima compaixão. E essa palavra no grego, aqui no texto grego original, essa palavra compaixão, vem do grego esplagenissomai. Esplagenissomai. E esta palavra no grego significa ser movido nas partes internas, se compadecer, sentir simpatia por outro. Isso aqui é algo mais profundo que o texto revela. Porque o que Lucas está escrevendo, e Lucas é um doutor, ele é um médico, ele está dizendo que a compaixão que Jesus sentiu por aquela mulher moveu as suas entranhas. A compaixão que Jesus sentiu por aquela mulher não é uma compaixão carnal que vem de fora, mas foi uma compaixão, algo íntimo que vem de dentro. É por isso que o texto vai dizer que ele sentiu uma íntima, algo que vem de dentro para fora. E quando Jesus sente por ela uma íntima compaixão, Ele se aproxima dela. Quando Ele se aproxima da multidão, a multidão que vem com Jesus está observando o que Ele vai fazer agora. Qual será o milagre? Qual será a cura? O que é que Jesus vai fazer? Mas a multidão que está com a mulher ainda está chorando. E agora todo mundo pasmado para. Porque quem chegou foi Jesus. E quando Jesus chega, todo mundo tem que abaixar a bola. Ei, baixa a bola. Jesus chegou. Quem manda aqui é Ele. Quem pode aqui é Ele. Quem faz aqui é Ele. Quem manda, quem pode é Ele. Todo mundo parou pasmado. Ele simplesmente olhou para a mulher e disse: não chores. É a primeira palavra de Jesus naquele momento. É a primeira palavra de Jesus dentro daquele cenário, dentro daquele contexto. A primeira palavra de Jesus foi: não chores. Oh, aleluia. Isso me faz lembrar do salmista, no Salmo 30, verso 5, que ele diz: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer.
Jesus está dizendo com você: está na hora de parar de chorar e começar a sorrir nessa noite. Está na hora de começar a esquecer os problemas. Está na hora de começar a celebrar a vida novamente. Está na hora de levantar a cabeça, estufar o peito, respirar fundo e continuar a vida. Porque a palavra de Jesus para esta igreja nessa noite é: não chores. Porque esse é o nosso tópico de número 3, cancelando o enterro. Versículos 14 e 15, acompanhe-me por favor. E indo até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam. Jovem, disse Jesus, eu lhe digo, levante-se. Então o jovem sentou-se e começou a falar com aqueles que estavam ao seu redor. E Jesus o entregou à sua mãe. Acompanhe comigo o texto de Números. Números capítulo 19. Versículos 11 e 16, que diz assim: aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem imundo, será 7 dias. Ao terceiro dia se purificará com aquela água, e ao 7º dia será limpo. Mas se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo ao 7º dia. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, e aquela pessoa será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi aspergida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundície. Esta é a lei. Quando morrer algum homem em alguma tenda, todo aquele que entrar naquela tenda e todo aquele que nela estiver será imundo 7 dias. Também todo vaso aberto, todo o qual não houver pano atado, será imundo. E todo aquele que sobre a face do campo tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Só que o texto vai nos dizer que Jesus o quê? Tocou. Jesus tocou no caixão onde estava o morto. Só que nós precisamos entender aqui o porquê. Preste atenção. A multidão vem saindo com a mulher, o cortejo está saindo. Na frente do cortejo está o sacerdote da aldeia. O versículo de número 16 de Números 19 diz que toda a casa em que houver um morto será imunda. Os objetos daquela casa serão imundos por 7 dias. Por isso, no cortejo, o sacerdote está na frente, os carregadores com o caixão está atrás do sacerdote, e atrás dos carregadores estão as carpideiras, e atrás da carpideira está a mãe do defunto, e atrás da mãe do defunto está a multidão que o está seguindo. Detalhes: o sacerdote da cidade está a 10 metros de distância do caixão. Por quê? Observando a lei em Números 19, do 11 ao 16, o sacerdote não pode
de hipótese alguma, tocar em um defunto, porque ele ficaria impuro por 7 dias e ele não poderia oferecer o seu cargo, o seu ofício sacerdotal durante 7 dias. Pastor Carlos, ele mede 10 passos de distância, se distancia do caixão por 10 metros. Ele está seguindo sentido ao cemitério, que está a cerca de 100 a 200 metros de distância da aldeia. Atrás do sacerdote estão os carregadores do caixão, carregando o defunto. 4 homens estão carregando. De trás do caixão, na fila consecutiva, vêm as carpideiras. Que é isso, pastor? Carpideira? Era mulheres contratadas pelas viúvas. Como assim, pastor? Contratada pela viúva para chorar no cortejo do seu filho até o cemitério. E o que as carpideiras choravam? O choro das carpideiras, presbítera Beta, elas lançavam mão à terra do chão, jogavam para cima e dizia com grande voz: agora acabou, agora já não tem mais jeito. Vanderlei, era isso que as carpideiras falavam: agora acabou, agora não tem mais jeito. E a mãe inconsolada chorava. Até que Jesus chegou e todo mundo parou. E quando Jesus chegou, ele vai agir totalmente diferente daquele sacerdote daquela cidade. Porque o sacerdote está a 10 metros de distância do caixão. Mas Lucas é bem enfático em dizer que Jesus se aproximou do caixão. E Jesus vai fazer uma quebra de protocolo e não de princípios. Ele vai fazer uma quebra de protocolo, ele vai tocar sobre o caixão. Na verdade, eu creio que ele tocou foi no menino morto. E a palavra de Jesus foi: jovem, levanta-te. Eu vou falar isso aqui mais uma vez para você dar um glória a Deus. A palavra de Jesus para o jovem foi: jovem, levanta-te. Levanta-te. Quando Jesus diz isso, irmão, jovem, levanta-te. Aqui Jesus nos mostra que Ele é o Senhor da lei, Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da morte, e todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. E que todos aqueles que são tocados por Ele não o podem contaminar, mas sim serem contagiados pelo seu poder sobrenatural. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus é como um desfibrilador cardíaco, que quando pregada tem o poder de trazer à vida alguém que estava totalmente morto. Quando Jesus toca naquele jovem mancebo, Jesus não está tocando simplesmente no filho de uma viúva. Jesus está tocando nos sonhos daquela mulher. Jesus está tocando no sustento daquela mulher, na sobrevivência daquela mulher. Então a palavra de Jesus foi: levanta-te. Era Jesus ressuscitando os sonhos daquela mulher. Era Jesus ressuscitando a sobrevivência da casa daquela mulher. Era Jesus restaurando aquela família. Era Jesus restituindo para aquela mulher aquilo que a morte havia lhe roubado e lhe tragado. O que você quer dizer com isso, pastor?
O que eu quero dizer nesta noite é que nesta noite, não sei se você crê, mas eu acredito que nesta noite Deus está ressuscitando os teus sonhos. Deus está restaurando a tua casa. Deus está trazendo restituição para a sua vida. Os seus sonhos de faculdade não podem morrer. A morte, o sofrimento, a dor, o clima atual, os dias atuais não podem matar os seus sonhos. E se porventura mataram, aquele que tem o poder para ressuscitar, aquele que tem o poder para restaurar, aquele que tem o poder para devolver para você, está aqui nesta noite te dizendo: eu dei uma ordem nos céus, eu dei uma ordem na terra, os teus sonhos irão se ressuscitar, a sua vida será transformada nesta noite. Irmã, não se desespere. Irmão, não se desespere. O dono da vida está aqui nessa noite. Ele morreu, ficou 3 dias morto, mas ao 3º dia Deus o ressuscitou. E hoje Ele está aqui para te dizer: eu tenho todo o poder de ressuscitar, de restaurar, de restituir, de transformar. Ei, Deus está restaurando o sonho da casa própria. Deus está restituindo o sonho da faculdade. Deus está restituindo o sonho do casamento. Deus está restituindo o noivado. Deus está restituindo o namoro. Deus está restituindo o casamento. Eu não sei quantos acreditam, mas eu vou continuar profetizando. Deus está restituindo. Deus está restaurando. A palavra de Deus nessa noite tem vida para você. Tem vida para você. Porque o cenário de morte aonde Jesus chega é totalmente transformado. A palavra de Jesus vai ao contrário, na contramão do que as carpideiras estavam falando. As carpideiras diziam: agora acabou, agora não tem mais jeito. Aquela multidão que seguia com aquela mulher, todo mundo fica pasmado, todo mundo para. Verso de número 15. Então o jovem se assentou-se e começou o quê? A falar com aqueles que estavam ao seu redor, e Jesus o entregou para a sua mãe. Irmãos, olha que algo extraordinário, olha que algo inexplicável, olha que algo surpreendente. O cenário de morte, o cenário de luto, o cenário de espanto, a cidade que era agradável, a cidade que era amável, a cidade que tinha um sinônimo de felicidade, agora está em pranto, agora está em luto, mas só foi até Jesus chegar. O que Naim precisava era exatamente da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O que aquele jovem morto precisava era exatamente da presença de Jesus. O que aquela jovem viúva precisava era exatamente da presença do Senhor Jesus. Talvez, jovem, o que você precisa hoje aqui é da presença do Senhor Jesus. Talvez, mãe, o que você precisa hoje aqui é da presença do Senhor Jesus Cristo. Talvez, varão, homem, o que você precisa aqui nessa noite é da presença do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, se Jesus não tivesse chegado ali, aquela mulher teria chorado por 7 dias. Segundo, se Jesus não tivesse chegado ali, aquele jovem teria sido enterrado. Terceiro, se Jesus não tivesse chegado ali e aquele jovem tivesse sido enterrado, a sua mãe voltaria sozinha para casa, desconsolada, deprimida, ela estaria só. Mas quando Jesus chegou, a história foi totalmente diferente. Eu quero chamar a sua atenção, porque eu já estou finalizando. Às vezes o que nós precisamos é só da presença de Jesus para mudar a nossa história.
Às vezes o que o seu namoro conturbado está precisando é simplesmente da presença de Jesus. Esse casamento conturbado simplesmente está precisando da presença de Jesus. Esse noivado quase à beira da separação, de alguém que está aqui ou de alguém que está me ouvindo, às vezes simplesmente só está precisando da presença de Jesus. Mas eu vou dizer algo aqui para você dar glória a Deus nessa noite. Eu quero te dizer que Ele, a presença dEle já está aqui nessa noite. Cabe a você aceitar a presença de Jesus Cristo. Ele toma, cancela aquele enterro. O menino se coloca assentado sobre o caixão. Ele olha para os seus carregadores e diz: ei, para onde vocês vão? O que é que está acontecendo? Todo mundo está pasmado. Aquele jovem é colocado. E ele começa a falar com aqueles que estavam lhe carregando. Ele começa a falar com Jesus. Olha, Jesus levantando os jovens. Deixa eu fazer uma aplicação pessoal e espiritual aqui dentro desse texto. É Jesus levantando uma geração de jovem morto, sem vida, sem presença de Jesus. Mas aí Jesus chega com a sua presença, doido para levantar jovens dentro da igreja, doido para levantar jovens dentro da nação, jovens que falem do seu amor, jovens que preguem da sua palavra, jovens que falem do seu reino. Jesus pega aquele jovem pelos braços, carrega em sua mão. E aqui que eu acho impactante, porque Jesus pega, a mãe está a alguns passos de distância, mas Jesus toma no braço daquele moço, toma nas mãos dele e vai caminhando com ele até a presença da sua mãe, e vai levando aquele jovem e entrega à sua mãe. Eu não sei se você acredita nisso, mas faz assim com a mão. Quero ser profeta para você nessa noite, irmãos. Jesus está carregando para até a sua mão. Está entregando, está restaurando, está restituindo aquilo que te foi roubado, aquilo que te foi tirado. O marido que foi tirado pela cachaça, o marido que foi tirado pelo vício, o marido que foi tirado pela obra de bruxaria, de macumbaria, Jesus está restituindo a sua família. O filho que foi tragado pelas drogas, o filho que foi tragado pela prostituição, Jesus está indo de encontro dele, está trazendo ele com vida, está entregando em suas mãos. Eu não sei quantos vocês vão crer nessa noite, mas Jesus está entregando nas suas mãos aquilo que te foi roubado. Jesus está entregando nas tuas mãos aquilo que o diabo tirou de você, aquilo que a morte roubou de você, a sua paz, a sua felicidade, a sua tranquilidade. Jesus está te entregando agora, nessa noite. Ele está entregando na palma das suas mãos. Então reaja nessa noite, querido. Reaja, querida. Volte a sorrir, volte a celebrar a vida que Jesus está te oferecendo, que Jesus está te dando nessa noite. Você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinha, minha irmã. Você não está sozinha nesse casamento. Você não está sozinha nessa vida. Você não está sozinha dentro do seu trabalho. Jesus está lá com você. Versículo 15. Então o jovem sentou-se e começou a falar com aqueles que estavam ao seu redor, e Jesus o entregou à sua mãe. Fiz uma nota pessoal. Deus quer lhe entregar nessa noite tudo o que tiraram de você. Ele está ressuscitando, Ele está restaurando, Ele está restituindo e está entregando na palma de suas mãos tudo aquilo que te foi tirado, tudo aquilo que te foi roubado. Quarto e último tópico para mim encerrar, versículo 16. Celebrando a vida. E todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um poderoso profeta levantou-se entre nós. Vimos a mão de Deus agindo hoje no meio do seu povo.
Todos ficaram maravilhados em ver o jovem vivo novamente. O temor se apoderou de toda a multidão e todos glorificavam a Deus. Todos glorificavam a Deus. Eu disse, todos glorificavam a Deus. Para nós finalizarmos, olha para quem está do seu lado e diga: o que Deus vai fazer na sua vida vai chamar a atenção de todos, e todos vão glorificar a Deus pelo que Ele vai fazer e pelo que Ele está fazendo na sua vida nessa noite, hoje, aqui. E só quem acredita comece a glorificar ao nome de Deus nessa noite. Não vai deixar essa angústia me matar. Aproveitando a euforia, se coloque sobre os seus pés nessa noite. Eu queria que você pegasse na mão do membro da sua casa, do membro da sua família. Eu queria que você se aproximasse dele, porque família é o que Deus está restaurando aqui nesse culto de celebração de ceia ao Senhor. Para nós concluirmos esta palavra, a aldeia que outrora estava em pranto, agora glorificava a Deus por tamanho milagre que eles vivenciaram. Por isso, não importa quem você é, homem ou mulher, Jesus Cristo quer o ajudar nessa noite. Ele ainda continua tendo por nós uma íntima compaixão. Por isso, celebre a vida que Ele lhe concedeu, dando ao Senhor o devido louvor. Glorifique a Ele hoje aqui, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Ei, Jesus chegou aqui. Eu quero saber onde é que está a primeira pessoa que aceita a presença de Jesus na sua vida. Eu quero saber onde está a primeira pessoa que estava com sentimento de morte, de angústia, de dor, mas que quer dizer para Jesus: Jesus, eu aceito a tua presença, eu aceito o teu sacrifício, a tua pessoa bendita na minha vida. Jesus, eu quero reconciliar, eu quero entregar a minha vida para ti, Jesus. Eu não sei se tem alguém aqui, mas se tem, levante a sua mão em nome de Jesus nessa noite. Onde está a primeira pessoa que quer se reconciliar com Jesus? Só faz assim com a sua mão, não precisa nem você sair do seu lugar. Onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Que quer aceitar essa presença de transformação, de mudança de vida, de cenário na sua vida? Só faz assim com a sua mão. Ou se todos são crentes, balança a mão aqui para mim saber. Quem? Lá atrás? Cadê? Tem não, é levantando a mão. Tem alguém aí? Quer entregar? Ô pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Cadê? Só levantar sua mão. Se quiser vir aqui na frente, pode vir. Se não quiser, fica aí no seu lugar. Mas se não tiver ninguém, tem? Lá atrás, ó, temos uma pessoa lá atrás. Faz assim com a mão, ó. Tem uma pessoa lá atrás. Lá a igreja era para estar dando glória, aplaudindo a Jesus. Nós temos uma pessoa lá atrás, para a glória de Deus. Aleluia, com a criança nos braços. Você quer vir até aqui, filha? Acompanha ela aqui, Simone, por favor. Eu tenho um Deus. Quer vir não? Então fica aí mesmo. Isso. Vamos orar por ela. Pastor Bevani, vem cá. Eu quero finalizar antes de passar para o pastor. Eu quero finalizar com essa oração. Eu queria que você curvasse a sua fronte. Se sentir vontade de chorar, pode chorar, porque o Espírito Santo está aqui sobre nós nessa noite. Eu queria finalizar esta mensagem com a seguinte reflexão. Alguém estava lá no cemitério esperando o filho da viúva. Só que as horas foi passando e o defunto não chegava. Os minutos foi passando e o cortejo não chegava. Até que alguém chegou até aquele
coveiro e lhe disse: olha, o enterro foi cancelado. Ele disse: por quê? Porque Jesus chegou na cidade, e quando Jesus chegou lá na cidade, ele ressuscitou o filho da viúva. Então o enterro foi cancelado. A cova que está aberta pode fechar, porque hoje não vai ter enterro de ninguém. Quero dizer para você que a cova que estava aberta foi fechada nessa noite. Eu quero te dizer que a cova que estava aberta para os seus sonhos serem enterrados, a cova que estava aberta para a sua felicidade ser enterrada, foi fechada nessa noite, porque Deus liberou uma palavra de vida para a sua vida nessa noite. Aleluia. Deus liberou uma palavra de vida para você nessa noite. E a palavra de Deus foi: não haverá enterro. Não haverá enterro. A cova foi fechada, não haverá enterro. Haverá celebração de vida. Haverá celebração de vida. Por quê? Porque o dono da vida está aqui nessa noite para te trazer vida. Senhor, nós o glorificamos, Pai, e a Ti celebramos nessa noite com vida, Deus. Lhe oferecemos a Ti o nosso devido louvor, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Aqui está a Tua igreja, Pai, que ouviu, Senhor, esta mensagem. Que esta palavra, Senhor, possa vivificar, Senhor, a Tua presença na vida dele. Que esta palavra possa trazer esperança, possa trazer vida nessa noite para esta igreja, Deus. E que a Tua presença, Pai, seja conosco hoje e sempre, Pai. Nós Te celebramos e Te louvamos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.